Olá, todo mundo. Bem-vindos, bem-vindas para uma discussão, uma análise de conteúdo astrológico e que eu tenho pensado em fazer esse conteúdo falando de sentimentos, né? Por quê? Porque na hora que você trabalha de fato com a astrologia, quando você atende uma pessoa, ela chega com emoções, com dúvidas, com questões que nem sempre são exatamente, meu problema é com o trabalho, minha questão é com o relacionamento, minha curiosidade é com tais e tais coisas. Ela chega com sentimentos, né? Tô angustiado, não sei o que fazer com isso que eu estou vivendo, tá me afetando minha saúde mental, física. Então, isso me fez fazer uma correlação direta entre a demanda que se faz quando tem um envolvimento emocional numa situação e a simbologia astrológica. E hoje eu vou falar sobre uma questão que vem direto, que é saber respeitar o seu desejo. Esse tema, né, parece muito fácil, respeitar seu desejo, faça o que você tem vontade. Lembra também uma coisa muito narcisista, faça só o que você quer. E o outro, onde é que está, né? E o que vem acompanhado disso sempre é a dificuldade de dizer não. Poucas pessoas eu conheci que sabiam dizer não com uma tranquilidade, com uma doçura, com um respeito, porque ou era aquela coisa, a pessoa, você sente que ela está ali, quer ou não quer, quer dizer sim, mas não diz sim, não diz não, ela não sabe o que fazer, ou então vem uma maneira muito abrupta, quase que para se livrar daquele pepino. E eu considero a arte de saber dizer não um vínculo direto com o que a gente entende de respeito ao seu desejo. Vamos falar um pouquinho eu vou dar as dicas astrológicas e o simbolismo em relação a isso. Basicamente, no sentido geral, genérico da astrologia, respeitar o desejo, saber dizer não e ao mesmo tempo também respeitar o desejo do outro, isso tem a ver com signos de fogo e signos de ar, fogo e ar. O signo de fogo é a espontaneidade, eu vou e faço, é do meu jeito, faço valer minha voz, faço valer minha vontade. E os signos de ar é a escuta, eu escuto o outro, eu atendo o desejo do outro, eu penso no que o outro quer e o que é melhor para ele. E aí entra a grande charada, né? A grande questão. Por quê? Parece muito simples a gente falar de que tudo bem, eu vou fazer o que eu quero, mas eu quero também agradar o outro. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos detalhar um pouco melhor, né, durante esse encontro. E para vocês terem uma ideia, primeiro, acho que é importante saber os signos de fogo, para quem não conhece, são Áries, Leão e Sagitário, e os de ar são Gêmeos, Libra e Aquário. E isso eu não estou falando de pessoas desse signo, eu estou falando de um entendimento do conteúdo astrológico, que é onde a gente vai entender a complexidade humana. Lembrando que todos nós temos todos os signos no nosso mapa. Quando alguém diz, eu não tenho signo de fogo, tem sim. O signo de fogo está lá, o signo de ar está lá, de terra, de água, enfim. Mas tem pessoas que têm mais ênfase num e tem mais ênfase no outro. Mas aí eu vou dar um exemplo, como a gente fica com uma batata quente na mão quando a gente fala de atender o desejo. Parece muito simples achar que a gente quer uma coisa e pronto, acabou. Não é bem assim. A gente fica muito dividido entre diversos desejos e são contraditórios. Uma coisa que acontece muito na leitura dos mapas, principalmente os mapas digitais que eu faço, que trazem cada posição e ali tem contradições. Mas você falou uma coisa aqui, depois disse outra contrária, mas nós somos isso, a gente vive isso cotidianamente. Eu tô louco para pegar um sol, mas eu tô com preguiça de casa. Qual é o seu desejo? É ficar em casa atendendo sua preguiça ou é pegar o sol e sair na rua? E aí a gente tem que conhecer muito profundamente, ou mais detalhadamente, o que é esse desejo para poder
de fato, tomar uma decisão. Então, o melhor exemplo disso foi conversando com o meu parceiro, marido querido, Edu, que partiu há 3 anos atrás, mais ou menos, e virou uma estrelinha e está aí me iluminando até hoje, né? E ele falava muito dessa questão do desejo. Evidentemente, para um psicanalista, ele era um grande psicanalista, professor de filosofia, professor de psicanálise, atendia direto todo mundo, era uma pessoa incrível. E ele tratava muito disso, que é uma questão forte para a psicanálise. Então, atender o desejo. E ele falava que essa coisa não é simples. Então, um exemplo que ele dava é num casal, por exemplo, tem um casal, ele conversava muito isso comigo. Eu desejo ir ao cinema com você, a gente quer ir ao cinema, certo? Eu vou dar um exemplo bem simples. Eu quero cinema. O meu parceiro ama filme de terror e eu não gosto, vamos dizer. Eu não gosto de filme de terror e o parceiro, esse é o exemplo que ele dava, e o parceiro gosta de filme de terror. Então, qual é o seu desejo? É ir ao cinema com o seu parceiro ou não ir ao cinema porque eu não gosto de filme de terror? Então, na verdade, para atender todo o meu desejo, o outro tem que deixar de assistir o filme de terror que ele gosta. Então, o que acontece? Saber exatamente quem está à frente desse desejo é a grande arte para a gente conseguir ter essa coisa de saber dizer não. Então, por exemplo, num certo momento, essa pessoa que não gosta de filmes de terror diz assim, olha, por mais que eu queira ir ao cinema com você, mas eu não suporto. Então, você vai. E dizer isso com maior delicadeza. Só que a gente fica ali, mas eu quero agradar o outro, e acaba indo pau da vida, ressentida, e depois no jantar dá tudo errado, e aí derruba o copo de vinho, aí é uma parafernália, já brigam, e tudo aquilo que era agradar o outro acabou sendo um desagrado para ambos, tanto para si quanto para o outro. Então, essa questão é você tá muito afinada em abrir mão, às vezes, de alguma coisa sua, porque o seu desejo tem a ver com a questão do outro também. Um exemplo mais drástico, né, que ele comentava também bastante sobre isso, é o caso de um casal, vamos colocar, em que um quer ter filho e outro não. Aí a coisa pega, né? Aí a coisa fica difícil, porque não é que assim, então você vai ter seu filho, né? Pode até ser, mas eu quero estar com você, eu gosto de você. Então, claro que existem uns combinados. Quando você começa a namorar alguém, ok, olha, eu não quero ter filhos. Para você, tudo bem? Então, para não deixar nem enganchar alguma coisa, porque você tem certeza, o seu desejo é não ser mãe ou não ser pai. Ok, mas vamos dizer que isso não aconteça. Isso não aconteça. E você, tudo bem, ninguém tá nem aí. Chega uma hora que você diz, não quero ter filhos e eu quero ter. Aí o que acontece? Eu quero estar com você. Vamos dizer que eu seja a pessoa que eu não quero ter filhos. E o outro quer. E aí eu quero ficar com você. Esse é o desejo maior. Esse é o maior desejo, eu quero ficar com você. No trabalho da psicanálise, quando você trabalha com um casal, na verdade, assim, não é dizer, eu vou abrir mão, então eu abro mão para estar com você, então eu vou engravidar, ou eu vou ser pai, enfim. Não é assim que funciona, porque se eu abro mão de uma coisa que para mim é muito importante, eu acabo novamente derramando um copo de vinho, entre aspas, né? E a gente, né, deixa o caldo estourar, né? A gente explode tudo se negar esse desejo seu. O trabalho dele é um trabalho muito bonito. Que ele dizia, esse casal quer estar junto, a pessoa que quer ter filho não quer abrir mão disso de jeito nenhum, é o desejo dela. Então, o trabalho dele era fazer com que o desejo do outro passe a ser o seu desejo. Então, há uma transformação interna para que você possa dizer sim. Isso não significa que eu deixei de lado o que eu queria. Eu transformei esse desejo maior de estar com você em ser o meu desejo de ser mãe ou de ser pai. Quando isso não funciona, quando não tem como transformar, nesse caso, em grande parte das vezes, o casal se separa, né? Então, eu acho que essa coisa do... Está muito em moda dizer não, você tem que saber dizer não, tem que saber dizer não. Eu acho que sim, a gente tem que saber colocar limite nas coisas, tem que saber
dar limite para o outro, dar limite para si, saber ser honesto com a sua vontade, com o seu desejo, enfim, na psicanálise é desejo, fora disso a sua vontade, e saber articular esse sim e não de maneira a haver uma harmonia para as relações, porque quando a gente fala, eu tenho que aprender a dizer não, e esse não é não ter medo de desagradar o outro, eu estou sempre envolvendo um outro. Não é uma coisa assim, atender o seu desejo, eu quero sair, o meu desejo é sair pegar sol, e está tudo certo, eu estou com vontade de sair e pego sol, não depende de ninguém. Quando a gente fala dizer não, é não para o outro, né? E mais, ter a generosidade de acolher o não do outro também. Né? Então, o outro vai me dizer não, e esse não tem que ser acolhido. Eu tenho uma grande amiga, que é uma aquariana, que foi a pessoa que mais disse não para mim na vida, e eu fiquei muito assustada no início. Eu tinha muita dificuldade de dizer não, e ficava querendo agradar as pessoas, e não sei o quê. E eu me lembro de um dia, eu acho que eu chamei ela para ir ao cinema, para jantar, não sei o quê, e ela, na lata, assim, não vou, não tô a fim de ir. Não estou a fim de ir. Não era uma desculpa. Ela disse, não vou, por quê? Porque eu tenho não sei o quê, tem que estudar. Não, eu não vou porque eu não estou afim de ir. Eu levei um choque, eu fiquei em estado de choque. Eu fiquei assim, gente, a minha amiga do coração. E você sabe que depois que aquele sentimento veio, ficou tão mais tranquilo, eu fiquei tão assim... Ela é minha amiga até hoje, são 40 anos de amizade, a pessoa que mais diz não para mim. Porque ela, de fato, ela assim, eu não tô afim. E quando ela diz um sim, sei lá, quando ela tá ali, acolhe aquilo que você deseja, é tão honesta, é tão seguro para mim, é tão seguro saber que o outro está, de fato, dizendo aquilo que pensa. Isso não significa que ela não vai fazer do meu desejo também o desejo dela. Se ela quiser estar comigo, então... obviamente ela vai dizer assim, tá, eu não queria sair, mas eu quero estar com você, né? Então, o último exemplo que eu quero dar é o exemplo de alguém que fuma. Vamos dizer, é viciado em cigarro, e fumar é muito gostoso para quem fuma. Ninguém fuma porque não é prazeroso, é muito gostoso, né? Então, eu, assim, conversando com eu já fumei, as pessoas que fumam não querem parar de fumar. Parar de fumar porque assim, porque eu quero parar de fumar. Você quer parar de fumar porque você tem um desejo para além do vício. Então, eu vou dar o exemplo. A pessoa fuma, fez uma condenada e se apaixona, e a pessoa que ela detesta cheiro de cigarro. Não suporta. Diz que está beijando um cinzeiro. E aí? Você abre mão do seu desejo de fumar ou você atende o desejo de namorar? Né? Então, saber dizer não também para você, não, eu não vou mais fumar porque eu vou atender esse desejo maior. Isso é uma das melhores maneiras para você conseguir cortar um vício, seja ele psicológico, seja ele físico, é maravilhoso. Então vocês veem que essa coisa, todo mundo fala, passa a dizer não, diz não na lata, não é bem assim, porque eu também crio encrencas. Então, bom, essa historinha que eu tenho para contar sobre o dizer não, mas antes de seguir um pouco com o conteúdo astrológico, eu vou falar sobre a questão dos signos de fogo, signos de ar, vou falar sobre um pouco de Saturno também. Eu queria convidar vocês para se inscreverem na Semana da Astrologia. Tem todos os links aí, a bio no Instagram, tem o link no YouTube, enfim. E a Semana da Astrologia, vocês vão ter uma ideia bastante ampla e bastante mais profunda sobre as questões básicas da astrologia, aprendendo, né, os primeiros passos para poder entender um mapa astral. Então, eu falei dos elementos, que o sim e o não, o eu e o outro tem a ver com signos de fogo e de ar. Nessas aulas, vocês vão ter assim, um aprofundamento muito grande dos 4 elementos, por exemplo, de todos os signos. Então, tem ali as bases de toda a história. São 3 aulas totalmente gratuitas.
e que não é sempre que a gente põe no ar isso, são poucas vezes por ano. Então, aproveitem para se inscreverem e caso aconteça de passar essa inscrição, vocês, enfim, deixem o e-mail de vocês lá, tem todo os passos certos para quando vier de novo, quando vier, vocês poderem se inscrever na Semana da Astrologia. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o conteúdo, né? Os signos de fogo são os signos da criação, né, do criar, do eu. Assim, basicamente, associando ao que nós estamos falando hoje, o signo de fogo é o signo da espontaneidade, né, da alegria de viver. Viver é bom ser o que eu sou, tem a ver com a autenticidade, né? O fogo, ele brilha. E essa coisa de você ficar olhando para uma fogueira, olhando o fogo, ele é fascinante. Então, essa coisa de viver a vida com intensidade, com vigor. E eu vou embora, dane-se, vamos embora. O signo de ar é movimento. Como é que você saca que tem ar? Né? Primeiro que você respira, você sente, entra e sai o ar. Mas o ar é movimento, você percebe o ar quando as coisas balançam, né? As palmeiras vão para cá, vão para lá. Então ali tem ar, né? Através do vento, do movimento. Então o ar tem a ver com as conexões, né? Uma coisa que influencia a outra. Então o vento passa, a árvore flexiona. Então toda essa flexibilidade que é exatamente você entender que tudo está conectado com tudo. Então o ar é a admiração, o respeito, o olhar, a escuta do outro ou dos outros, né? O eu e o outro. Isso dentro da história de Luz e Sombra é sempre um equilíbrio. O eu não existe sem o outro, né? Não existe o outro. Tem uma outra frase, eu já estou falando do Edu, uma outra frase do Edu que ele dizia, quando um cliente, paciente dele chegava e dizia assim, eu quero me casar, mas eu não quero depender de ninguém, eu digo assim, então não casa, porque casar, viver com alguém, é criar um laço de dependência. Então tá, tudo bem, eu estou casada, e resolvo fazer um curso na Austrália. Você não vai me perguntar assim, vem cá, você quer ir comigo? Como é que é? Ou então você está sozinho. Aí ele tem uma chave que é maravilhosa, que eu acho que é bem o fogo e o ar. Para você casar bem, namorar bem, escolha bem de quem você quer depender. Então é isso, é tão bonito isso, né? Que a coisa é ser uma escolha minha, eu escolhi você, porque eu vou contar com você. Se eu ficar doente, você vai me levar no hospital, é isso. Né? Então, escolhendo quem que vai cuidar de mim, quem que vai estar comigo, e outro vai me escolher para isso. Eu vou ter que estar disponível para isso. Disponível para dizer não e disponível para dizer sim. Então, os signos de fogo e de ar tem a ver com isso. Agora, limite, né? Eu acho que essa coisa do dizer não é também um estágio importante da determinação dos nossos limites. Eu acho que tem um lugar ali, tem uma marca que depois dela não dá para ultrapassar. Essa coisa de uma intimidade, uma privacidade do seu eu, do seu mundo, e ela tem que ser muito bem definida. E entender que o outro também tem o seu espaço, tem seu limite, que você tem que no mínimo bater na porta assim, cara, dá para entrar? Então, estabelecer limite para o outro é muito difícil também. Somente nessa coisa dessas conexões mais íntimas. Você está o tempo todo envolvida com tudo isso, né? Com tudo que é do outro, com as coisas comuns. Então, a gente precisa, de fato, estabelecer os limites. E na astrologia é tão bonito isso. E para a criança é tão legal também, porque a criança tem que entender que ela precisa de limite, ela necessita desse limite, a nossa criança interna precisa de limite também, e acaba que não tem um pai, uma mãe para dar esse limite para mim. Eu tenho que ser esse pai e essa mãe para mim, eu tenho que dar esse meu próprio limite para mim. E aí o Saturno, no mapa de cada um, está num signo. Vou simplificar, está num signo. Saturno pode estar em Áries, pode estar em Touro, pode estar em Gêmeos, pode estar em Escorpião, pode estar em Peixes, enfim, pode estar em Libra. O signo onde está o Saturno vai dar dica para a gente, é a ferramenta para a gente pescar a forma de estabelecer o limite. Isso é tão interessante, porque, por exemplo, numa criança, tem crianças que entendem o limite quando a gente fala, explica por A mais B, racionalmente, olha, isso aqui não pode por causa disso, daqui está na hora de dormir por causa disso. Tem criança que é no silêncio, é na atmosfera, você vai conduzindo, você vai levando a pessoa a entender que aquela é a hora de dormir, é diferente. Ela tem o Saturno num outro signo. Tem pessoas que precisam que as coisas sejam definidas
na prática, ela precisa ver para crer. Você tem que mostrar, por exemplo, para aquela criança que você se atirar de qualquer jeito, você pode se ferrar inteiro. Então você joga um tomate no chão, ele se espatifa. E ele vai entender que aquilo ali é uma coisa que pode acontecer com ele. E por aí vai, né? Os signos relacionados a Saturno, eles, assim, generalizando, eles podem estar nos signos de fogo, nos signos de ar, nos signos de água ou nos signos de terra. Os de fogo tem que ter mão firme mesmo. Chegar e dizer assim, olha só, não pode, você tem que ser muito firme. Porque o outro tem uma coisa, não sei se vocês conhecem a história do o desenho animado do Shrek, tem aquele gato de botas, faz aquela carinha, faz aquela carinha, e você vai amolecendo e ela passa por cima. Então, se é no fogo, tem que ser com esse vigor, tem que ser com muita certeza. E, ao mesmo tempo, é uma coisa mais, no caso da criança, de brincadeira também, um pouco mais alegre, mas isso vale para adulto, né? Até para você tem que chegar e dizer assim, olha, chega uma hora, para, que acabou, isso é o fogo. Se é num signo de terra, é tal história, tem que funcionar para alguma coisa. Não adianta botar limite, não sei, vai funcionar para quê? Vai servir para quê isso para mim? Então, sei lá, eu tenho que estudar tal coisa, vai me servir porque eu, quando for lá no supermercado, eu vou conseguir fazer a conta direitinho, eu não vou ser roubado. Então, isso é o signo de terra. O signo de ar é convencimento, é papo, é diálogo, é conversa. E aí o outro vai entender, vai te escutar e vai argumentar. E você pode até dizer assim, então tá, vamos, né? O limite nunca é uma coisa tão rígida. Eu acho muito importante também entender, senão fica congelado. E nos signos de água, é na atmosfera, é conduzir com afeto, assim, vem cá, vamos lá, tá na hora de dormir. Ou você para você mesmo, olha só, você tá cansada, acorda, dá uma quietada, sente o que está acontecendo. Então, ali, com essas ferramentas, em relação ao limite, a gente pode, de fato, ajudar nessa arte de dizer não e de respeitar o seu desejo e muitas vezes ter a humildade e a generosidade de aceitar o desejo do outro, né? Então, com os exemplos que eu dei, que é de fazer essa medida justa entre o que é para mim importante e o que também atende à minha necessidade de um bom relacionamento com o mundo e com os outros, isso, nesses exemplos que eu dei, eu acho que funcionam bem legais, né? E eu vou dar aqui para o último coisa, uma sugestão de um livro que tem muito a ver com essa coisa aí bem do dizer não. Ele se chama Bartleby, o escriturário do Herman Melville, que é o mesmo escritor do Moby Dick, maravilhoso. E esse livro é um livro que conta a história da resistência pacífica, uma pessoa que diz, não, eu prefiro não fazer. Essa palavra, eu prefiro não fazer, é clássica, até de quem é estudioso de Deleuze, né? Isso era uma paixão do Deleuze, era o Melville. E esse escriturário, essa história, eu adoraria que vocês lessem esse livro, né? Um clássico maravilhoso. Esse escriturário se passa lá em tempos antigos, e ele é contratado num escritório de contabilidade, e aí ele senta com a pastinha dele lá no escritório, não sei o quê, arruma as coisas, aí chega o chefe dele e diz assim, olha, eu quero que você vá tirar umas fotocópias aqui de tais documentos. Ele olha para o cara, de cara, diz assim, eu prefiro não fazer. O cara levou um susto, a coisa a gente leva um susto quando a pessoa diz, eu prefiro não fazer. E ele disse, bom, tudo bem, aí tem toda a história. Ele disse, não, o cara chegou, tá meio intimidado, tá não sei o quê, não, bom. E aí segue, a história vai contando, aí ele dá outra ordem pro cara, o cara diz assim, prefiro não fazer. E ele vai o tempo todo, ele vai levando o cara, o chefe, num grau de tensão absurda, porque aí ele não consegue despedir o cara, mas ele quer saber o que está acontecendo. Ele cria uma revolução na cidade. Esse Bartleby, ele cria uma revolução na cidade apenas com o que a gente chama de resistência pacífica, que é eu prefiro não fazer. Então, é uma frase simples, eu acho que a gente pode usar isso bastante na vida. Eu prefiro não ir, eu prefiro não estar com você agora, né? Não precisa dar muita desculpa, sabe? Pode explicar, eu acho que não precisa também não explicar nada, mas
não precisa dar desculpa. Eu prefiro não ir, estou cansada. Ponto. Isso é muito legal, né? E, para a gente finalizar, vou mais uma vez convidar vocês para a Semana da Astrologia, em que vocês vão poder ter uma ideia bem mais profunda daquelas bases do saber astrológico. São 3 aulas gratuitas, vão falar sobre signos, sobre elementos, sobre as bases que constituem o mapa natal. Não é sempre que a gente tem essa oportunidade, são poucas vezes no ano. O link está no Instagram, está na bio, no YouTube está no link abaixo. Então, espero vocês lá. É muito gostoso poder dar essa aprofundada na astrologia, ok? Então, fica um beijo gigante, uma boa quinta-feira para vocês, certo? Um beijão.